os dois selos do Evangelho. Nosso versículo inicial se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Igreja preciosíssima do Senhor, povo santo, amados por Deus, filhos do Criador, escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, abençoados com todas as bênçãos espirituais, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito dos dois selos do Evangelho, ou seja, o que caracteriza uma palavra, uma mensagem, uma doutrina, né, como evangelho. Porque, observem bem, a palavra evangelho, ela significa boas novas. Ela vem do grego euangelion, e significa boa notícia, né? Boas novas, boas notícias. E nós estamos aqui, então, pregando o evangelho que é chamado, porque foi denominado assim pelo apóstolo Paulo, né? Aliás, Paulo foi o pioneiro deste evangelho, de evangelho da graça. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu divulgue o evangelho da graça de Deus e conclua o meu ministério que o Senhor Jesus me deu. Então Paulo chamou a palavra que ele pregava de evangelho da graça. Por quê? Porque a mensagem que Jesus Cristo ressuscitado deu ao apóstolo Paulo foi uma mensagem muito específica, uma mensagem realmente voltada 100% para o novo pacto. E uma mensagem que falava do que Jesus fez. Isso é muito importante, amados, para vocês entenderem o que é de fato o evangelho. Essa palavra tem que revelar a cruz. Vocês podem observar no versículo inicial que nós lemos, que Paulo chama a palavra que ele pregava de palavra da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por que Paulo chama de palavra da cruz? Porque era uma palavra, uma mensagem, uma doutrina que evidenciava o que foi feito de fato na cruz. Veja, as pessoas hoje estão celebrando a chamada Páscoa, né? Que é uma Páscoa religiosa, que vem da doutrina católica e dos costumes católicos, né? E as pessoas hoje estão celebrando, nós que estamos ao vivo no domingo, né? Estamos então em um chamado Domingo de Páscoa. E esse Domingo de Páscoa tem a intenção, então, religiosamente, de celebrar a ressurreição de Jesus. Pensa bem, eles podem celebrar a ressurreição de Jesus e eles fazem isso de maneira assim histórica, né? Jesus ressuscitou, eles celebram que Jesus ressuscitou. Até certo ponto isso é algo positivo, né? Se lembrar da ressurreição de Jesus, claro que é algo positivo. Só que o grande problema da religião é que eles fazem essa celebração religiosa, mas não entendem de fato o que representou a ressurreição de Jesus. Entende? Eles não percebem, porque não tem a revelação justamente desse evangelho da graça, o quão grande foi a ressurreição de Jesus para as nossas vidas, para a vida de todos os filhos de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ou seja, seria uma fé inútil, porque se Jesus não tivesse voltado à vida, o que adiantaria crer? Como eu poderia crer num futuro? Como eu poderia crer numa vida eterna? Se o Senhor que prometeu essa vida não tivesse vencido a morte. Vocês percebem? A ressurreição de Jesus selou a obra principal, eu diria, de Jesus, que foi a obra da cruz. A cruz foi o ápice dos tempos, né? Porque a cruz foi onde a graça foi inaugurada, o caminho da graça foi aberto, porque na cruz o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, ele foi o próprio Cordeiro de Deus, derramou o sangue dele. Entende? Ele foi a Páscoa, né? O Paulo fala que Jesus foi a nossa Páscoa. Olha que coisa linda, né? Por quê? Porque ele foi o Cordeiro. Na Páscoa judaica, havia, dentro da cerimônia, né, eles comiam ali aquelas comidas específicas, e havia sempre um cordeiro que era imolado. Interessante, né? Então, nessa última Páscoa, que foi justamente a Páscoa ali da morte, da época da morte de Jesus, Jesus se colocou como o cordeiro daquela Páscoa. Então, ele cumpriu toda a lei.
Então Jesus veio cumprindo a lei ao longo da sua vida, porque ele nasceu como judeu, né? Então ele veio cumprindo, claro que ele cumpria aquilo que realmente precisava ser cumprido, né? A gente sabe historicamente que Jesus não se preocupava com os mandamentos de homens que haviam na lei, né? Aqueles detalhes, aquelas minúcias. Jesus não se preocupava com isso. Ele cumpriu o que tinha que ser cumprido e principalmente ele derramou o seu sangue. Só que veja, o fato dele derramar o seu sangue foi só o primeiro passo dessa obra. Se ele não tivesse ressuscitado, aquilo tudo teria sido em vão. Então a ressurreição do Senhor selou então a vitória de Jesus sobre a morte e possibilitou então com que o povo do Senhor vivesse em graça de fato. Vivesse descansando nessa palavra, livre das obras da lei, livres do pecado. Paulo fala, olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos em nossos pecados. Olha que coisa. Vocês percebem a importância da ressurreição do Senhor? Ou seja, nós ainda seríamos pecadores, ainda estaríamos à mercê da morte eterna. Vocês percebem? Ainda estaríamos em maldição se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, por que eu falo que a religião não compreende? Essa religião mesmo que se diz cristã, por que eles não compreendem com profundidade? Por causa disso. Porque Paulo fala, olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e nós ainda estaríamos em nossos pecados. Podem observar, queridos, como exemplo do que eu estou falando, que todo o sistema religioso hoje se vê ainda como pecador. E eles fazem as pessoas se verem assim. Apesar de nós já estarmos no tempo da graça, né, ou seja, na graça eterna, inclusive, né, o caminho foi inaugurado na cruz e no ano 70 as portas foram totalmente abertas à graça. Porque ali houve o fim totalmente da lei, né? Ou seja, a necessidade da lei acabou na cruz, só que a lei continuou sendo cumprida no templo de Jerusalém, até que no ano 70, conforme Jesus profetizou em Mateus 24, aquele templo foi destruído pelo Império Romano. Então ali foi o fim definitivo das práticas da lei. A necessidade de se cumprir a lei acabou na cruz, mas as práticas continuaram até que o templo foi destruído. Então as profecias se cumpriram ali. Então, quando o templo de Jerusalém foi destruído, ali foi o símbolo maior da lei, do antigo pacto, aquilo foi posto abaixo, né? Então acabou totalmente aquele movimento. E aí as portas à graça foram totalmente abertas. Os filhos de Deus atravessaram o véu. Né? O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, que eles ainda, como eles estavam antes do ano 70, né, antes da destruição do templo, então eles ainda aguardavam a revelação dos filhos de Deus. Olha que interessante, né? Mas, irmão Cristiano, como assim? Eles já não conheciam a graça? Eles conheciam. Mas quando Paulo fala de revelação, especificamente nesse contexto, ele está falando desse período de transição. Ele está falando da queda do templo. Olha, quando o templo cair, Jesus voltar, né, como ele veio então no ano 70, e o templo vai cair, então nós vamos de fato atravessar o véu. Esse é o sentido. Então, quando eles dizem, no caso, quando Paulo disse, né, que eles aguardavam a revelação dos filhos de Deus, é porque, apesar de eles já estarem com a graça inaugurada, eles ainda estavam antes da consumação de todas as coisas. Eles estavam, portanto, vivendo um período de transição. Essa transição começou na ressurreição de Jesus e terminou no ano 70, com a inauguração plena do caminho da graça. Alguns até entendem que a graça acabou em 70. Não, a graça foi totalmente inaugurada. Esse período de transição da ressurreição de Jesus até a destruição do templo, na vinda do reino de Deus no ano 70, nós chamamos de madrugada do sétimo dia. O sétimo dia é o dia do descanso. O sétimo dia, ele é eterno. Entende? O sábado, ele é eterno. Quem é o sábado? O sábado é Jesus. Veja, o sábado hoje, ele não é mais um dia de 24 horas, como alguns segmentos, algumas igrejas hoje ainda guardam esse dia de 24 horas, né? Como os judeus faziam, que é essa coisa da sexta-feira à noite, né? Começa o Shabat e vai até o sábado à noite, o início da noite de sábado, né? Então são 24 horas guardando um sábado. Mas só que veja, o sábado não é mais isso. Isso era para os judeus, na lei. O sábado é Jesus. Tanto que Jesus falou que ele era o descanso. Lembram-se disso? Jesus falou, venham até mim, vocês que estão cansados. Ou seja, vocês vão encontrar em mim descanso. Perceberam? Ou seja, o descanso é Jesus. Jesus é a graça é o sétimo dia. Vocês percebem que tudo se encaixa?
Então o sétimo dia, ele é o dia eterno de Cristo. O sétimo dia é a era de Cristo. Percebe? Que começou a partir da sua ressurreição, só que houve esse período de transição. Então nós costumamos usar essa metáfora da madrugada. Porque o sétimo dia, a 0 hora do sétimo dia foi na cruz, só que houve uma madrugada. O que é madrugada? A madrugada já é o dia, mas é o dia ainda escuro. Né? Ainda não amanheceu. Quando chega meia-noite de um dia, já é aquele dia. Né? Hoje nós estamos ao vivo aqui num domingo. Meia-noite já era domingo, só que ainda estava escuro. Então, metaforicamente, este período da cruz e da ressurreição até a vinda do reino no ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém, foi essa madrugada do sétimo dia. Entende? Quando o templo foi destruído e as profecias de Jesus, de Daniel, do próprio apóstolo Paulo se cumpriram, então ali foi realmente o amanhecer do sétimo dia. O sétimo dia nasceu e hoje nós vivemos com o sol a pino no sétimo dia, percebe? Porque ele é eterno. Quando a palavra fala, lá no Antigo Pacto mesmo, que o sábado é eterno, é neste sentido. As pessoas pensam que o sábado ser eterno é que eles têm que seguir guardando um sábado de 24 horas para sempre. Não é isso. Eu vou dizer de novo. O sábado eterno é Jesus, que é a graça, que é o sétimo dia. Vocês estão entendendo? Então nós vivemos no sétimo dia pleno. Nós vivemos plenamente na graça. A graça é eterna. A graça é um pacto eterno. Não caia nessa ideia de que a graça acabou. Não existe isso. A palavra diz que o Senhor Jesus derramou o seu sangue e diz que foi o sangue da aliança eterna. Então a graça é a aliança eterna. E o evangelho, então, que tem que ser pregado no tempo da graça, é o evangelho da graça. Veja só, né? O evangelho da graça, que ressalta tudo isso. Gente, o evangelho da graça, ele explica tudo isso. Como nós explicamos aqui. Explica a cruz, explica a ressurreição de fato, a importância dela. O que resultou, vocês entendem? Porque não adianta você celebrar como a religião faz hoje, né? E eles estão aí celebrando a Páscoa deles, mas não adianta celebrar a Páscoa e se lembrar da ressurreição de Jesus. Eles fazem até peça teatral, né? Jesus morrendo, ressuscitando, e é tudo muito bonito. Mas não adianta fazer isso se você não entende a profundidade disso. Se você não entende de fato os resultados da cruz e da ressurreição de Jesus. Então é muito melhor você conhecer do que celebrar religiosamente sem conhecimento. Né? Então, eu quero falar hoje desses 2 selos. O que é o Evangelho? Ele tem 2 selos, para você dizer, esta palavra é Evangelho, essa palavra tem que ter pelo menos esses 2 selos. Vejam bem. No Antigo Pacto, haviam os profetas. Os profetas do Antigo Pacto, eles falavam eminentemente do futuro. Né? Até havia ali algumas profecias específicas, de algumas situações específicas. Mas as profecias, de maneira geral, falavam do futuro do povo de Israel, né? Falavam do Messias, né? As profecias, porque a lei e os profetas, na verdade, apontavam para o Senhor Jesus. Né? Então as profecias falavam do Messias e falavam também do que aconteceria com Israel. Daniel, por exemplo, profetizou sobre a destruição de Israel, sobre tudo o que aconteceria e que já se cumpriu, né? Aconteceu no ano 70. E a queda do templo de Jerusalém é o que marca isso historicamente. Tá? Então as profecias antes da cruz, no Antigo Pacto, apontavam para o futuro. Raciocine comigo. As profecias para a igreja... Ah, Cristiano, mas como assim para a igreja? Gente, olha só. O Senhor também levantou profetas para a igreja. Na verdade, observem bem o que eu vou falar. Qualquer pessoa pode exercer a função de profeta. Mas como assim, irmão Cristiano? Sabe por quê, amados? Ser profeta é um dom de Deus. Tá? E a palavra diz que nós temos que buscar os melhores dons. Não é isso que a palavra revela? Então quem busca o dom é você. Você percebe. Claro que tudo isso é revelação do Espírito, não é? Não é você mesmo que percebe, nós não temos capacidade alguma, mas o Espírito é que abre o nosso entendimento e nos faz perceber as nossas aptidões. E aí você vai buscar no Espírito um dom correspondente a essa aptidão. Então veja, algumas pessoas se confundem porque elas leem na palavra o seguinte: os profetas profetizaram até João.
Ou seja, João foi o último dos profetas do Antigo Pacto, antes da cruz, né? Lembre-se que João Batista estava antes da cruz. Então eles ainda estavam no Antigo Pacto. No caso, João, então, foi o último dos profetas. E as pessoas têm esse pensamento: Cristiano, não existe mais profeta porque a palavra diz que as profecias foram até João. Gente, temos que separar as coisas. As profecias que foram até João foram as profecias do Antigo Pacto. Eu vou repetir: os profetas no Antigo Pacto eminentemente profetizavam em relação ao futuro. Só que Deus também levantou profetas para a igreja. E os profetas para a igreja têm que profetizar sobre o passado. Olha que interessante, né? Parece-se uma contradição, porque as pessoas têm em mente que profecia sempre fala do futuro, né? Vou profetizar o futuro. Vou dizer mais uma vez. Isto era no Antigo Pacto. Porque as profecias do Antigo Pacto apontavam para a manifestação do Messias e apontavam também para a derrocada de Israel. Só que para a igreja não. As profecias para a igreja têm que falar do passado. Percebam isso. Irmão Cristiano, o que é ser profeta? O profeta ele seria um interlocutor da parte de Deus para com o povo. Entende? Então, no Antigo Pacto, os interlocutores de Deus, os profetas, recebiam de Deus aquele entendimento, aquela visão, aquela mensagem, e eles transmitiam então. Então, eles faziam esse papel de interlocução. Os profetas para a igreja têm um papel semelhante, porque eles também falam da palavra de Deus. Então, no caso para a igreja, os irmãos que tinham a função de profeta ali na igreja primitiva, eles falavam para os irmãos, profetizavam em relação à cruz. É isso que Paulo ensina. Por isso, vou dizer mais uma vez, que Paulo chama o seu evangelho de palavra da cruz. Porque era uma mensagem que falava do que havia acontecido. Então, veja, a profecia, ela não acabou para a igreja. Tá? Não se confunda. As profecias que acabaram foram em relação ao Antigo Pacto, porque elas falavam do Messias e falavam da derrocada de Israel. Tudo isso já aconteceu. Então, não existe profeta em relação ao Antigo Pacto, mas o Antigo Pacto já passou. A profecia agora é do passado. Eu quero abrir um parêntese a propósito. É evidente que no tempo da igreja primitiva também havia profecias sobre o futuro. Ué, irmão Cristiano, agora eu estou confuso, porque você falou que é para a igreja profecia só para o passado. É nos nossos tempos. Eu já vou chegar lá. Na igreja primitiva, ainda havia profecia sobre o futuro? Havia. Por quê? Porque eles estavam antes do ano 70. Eu falei agora há pouco no início que eles estavam vivendo um período de transição. Eles estavam vivendo a madrugada do sétimo dia. Né? O sétimo dia começou na cruz e na ressurreição de Jesus, e a madrugada, entre aspas, desse sétimo dia se estendeu até a vinda do reino de Deus no ano 70. Então, durante essa madrugada, também eles estavam esperando alguma coisa, no caso, a vinda do reino. Irmão Cristiano, eu estou começando na graça agora, abençoado, e eu estou um pouco confuso, eu nunca ouvi falar sobre ano 70, o que é isso? Eu vou deixar na descrição do vídeo, você quer se aprofundar? Quer entender isso aí? Vou deixar na descrição do vídeo um link a respeito dessa questão do ano 70, da vinda do reino, uma playlist com alguns, diversos, na verdade, né, estudos sobre esse assunto. Você quer entender melhor? Quem está vendo pela gravação vai encontrar na descrição do vídeo então um link sobre a escatologia consumada. Tá? Eu não posso me aprofundar nisso hoje, que o tempo não permite. Então, na vinda do reino de Cristo, no ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém, houve então a inauguração da graça, e aí nós que vivemos depois desse tempo, profetizamos totalmente para o passado. Então vamos nos posicionar no tempo? Vamos lá. Antes da cruz, Antigo Pacto, as profecias apontavam para o futuro. Na igreja primitiva, que estava vivendo a transição então, né, do início do sétimo dia até a derrocada de Israel, a destruição do templo, a vinda do reino, como eles estavam vivendo a transição e ainda aguardavam a vinda do reino, o que não é o nosso caso, para nós o reino já veio há milênios, né? Há 2000 anos o reino já veio, já nascemos com toda a obra consumada, mas a igreja primitiva não. Então ainda havia profecia sobre o futuro. Nós podemos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala sobre a destruição de Israel. O que o Paulo fala aos Tessalonicenses? Olha, quando eles estiverem gozando de paz, de tranquilidade, lhes sobrevirá repentina destruição. Então você vê que também, ainda na igreja primitiva, havia profecias para o futuro. Mas veja, era um misto.
Porque, na verdade, a igreja, mesmo a igreja primitiva, que ainda vivia a transição, eles tinham que falar do passado. Eles tinham que falar da cruz. Então havia um misto, né? As profecias para a igreja eram tanto para o passado, que apontavam para a cruz, que já havia acontecido, quanto para o futuro. Nós que somos a igreja depois de 70, profetizamos totalmente para o passado. Não há nada para profetizarmos em relação ao futuro. Tudo já foi consumado. Então a nossa profecia aponta para o passado. Que interessante isso, né? Então veja, antes que alguém entenda e insista, porque muitas pessoas insistem com isso, tá? Ah, Cristiano, não tem profecia na igreja, a profecia acabou em João. Então vamos lá, como eu já expliquei, né? Em João acabaram-se as profecias relativas ao Antigo Pacto. Mas Deus levantou profetas para a igreja também. Então eu quero ler um trecho onde Paulo fala dessa função na igreja. Então, para não ficar nas minhas palavras, para ninguém achar que eu estou inventando doutrina aqui. 1 Coríntios 14, versículos do 1 ao 3. Sigam o caminho do amor, olha só, e busquem com dedicação os dons espirituais. Agora veja o que Paulo fala. Principalmente o dom de profecia. Percebeu? Então as profecias não acabaram em João. Elas acabaram em relação ao Antigo Pacto. Ou seja, tudo que tinha que ser falado no Antigo Pacto apontava para o futuro e isso acabou em João. Mas Deus levantou o dom de profecia para a igreja também. Então vocês estão vendo que está escrito, né? Muito bem. 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque, veja bem, havia uma busca muito grande por esse dom de línguas. O dom de línguas bíblico verdadeiro era o dom de idiomas. Deixa eu abrir esse parêntese aqui, tá? Veja, gente, essas línguas pentecostais que são faladas nessas igrejas pentecostais não são línguas bíblicas. Isso não tem fundamento bíblico. Todo esse balabalaia que eles falam por aí vai, cada segmento pentecostal tem um tipo de língua, é meio parecida, mas alguns têm línguas diferentes e tal. Essas não são o dom de línguas bíblicos. Isso são línguas carnais. Tá? É tipo uma esquizofrenia, eu não sei o que é aquilo. Mas aquilo não é língua bíblica, entenda isso. Língua pentecostal não tem a ver com a Bíblia. O dom de línguas verdadeiro é o dom de idiomas. E as pessoas, então, na época bíblica aqui da igreja primitiva, elas buscavam muito esse dom. Eu acredito, veja bem, que havia muito essa busca porque esse era um dom assim que colocava a pessoa, de repente, numa visibilidade maior. Vocês entendem? Então as pessoas, de repente, queriam falar em outros idiomas pelo Espírito, até para que elas fossem vistas na igreja. Isso acontece muito, né? Daí Paulo fala, olha, gente, busquem o dom de profecia. Porque o dom de língua você fala só com Deus. Por que a pessoa falava só com Deus? Porque, gente, a pessoa falava em um outro idioma e ninguém que estava ali na reunião da igreja entendia. Então a pessoa está falando só com Deus. Por que a pessoa falava mistérios? Porque se alguém fala um idioma que você não entende, para você é um mistério. Né? Então se alguém começa a falar russo para mim, por exemplo, eu não entendo uma vírgula de russo, de alemão, de japonês. Então se alguém falar um idioma diferente, muito diferente do meu idioma materno, eu não vou entender. Vocês estão entendendo o ponto? O que Paulo está falando aqui? Então ele está dizendo, gente, olha só, busquem um dom que venha edificar toda a igreja. Porque o dom de línguas, vocês falam outros idiomas aí, mas vocês estão falando com Deus apenas, porque as outras pessoas não estão entendendo. Percebeu o ponto? Por isso que as pessoas falavam mistérios. Vocês estão falando, mas ninguém entende. Então busque o dom de profecia. Por quê? Porque a profecia, amados, era a pessoa falando da palavra de Deus, mas no próprio idioma de todos ali. Então era um dom que trazia a edificação para a igreja. Vocês estão entendendo o ponto? Então Paulo fala, gente, busque os dons espirituais, mas veja, busquem o dom de profetizar. Ou seja, busquem o dom de falar da palavra de Deus para todos, no idioma de todos. Muitos vivem buscando o dom de línguas aí para ficar falando língua diferente pelo Espírito, mas isso não está edificando a igreja, porque isso é um mistério. 3. Mas quem profetiza, tá vendo? O faz para a edificação, é o que eu acabei de falar. Porque a pessoa está falando no idioma de quem entende ali. Então, a pessoa está falando para a edificação, para encorajamento e consolação dos homens.
Eu te pergunto, amado, a edificação vem através de quê? Do Evangelho. E o Evangelho da graça, porque estamos no tempo da graça. Então o Evangelho tem que ser o Evangelho da graça. Aquele mesmo Evangelho que Paulo profetizava. Só que hoje nós não falamos mais da vinda do reino porque já veio. O Paulo ainda falava, porque eles estavam antes do ano 70. Só que nós não falamos mais. Entenderam? Então veja, os profetas para a igreja, no tempo da transição, antes do ano 70, eles falavam da cruz, que era o passado, e falavam também do futuro, da vinda do reino que estava para vir. Agora veja, nós que profetizamos para a igreja depois do ano 70, ou seja, profetizamos depois da segunda vinda, nós precisamos falar totalmente do passado. Ou seja, irmão Cristiano, quais são os selos então do Evangelho? Uma pregação, para ser chamada de Evangelho, ou seja, de boa notícia, hoje em dia, hoje no tempo que nós vivemos, já como eu falei, há muitos séculos à frente, né, da vinda do reino, da consumação de todas as coisas, essa palavra para ser chamada de Evangelho, ela tem que ter esses dois selos. Ela tem que falar da cruz, ressaltar a cruz e ensinar que a escatologia bíblica já foi consumada. Boa notícia hoje é isso, gente. Perceberam? O que é evangelho? Vou repetir. Do grego evangelion significa boa notícia, boas novas. O que pode ser uma boa notícia hoje? Uma palavra que fala da cruz, mas não da cruz como um objeto apenas, não da cruz no sentido histórico, como muitos celebram a cruz historicamente. Não. É falar dos resultados da cruz. E falar também da escatologia já consumada. Evangelho hoje é isso, amado. Olha, qualquer palavra que sai disso não pode ser chamado de evangelho. Ou chamada, né, de evangelho. Qualquer palavra fora desses dois selos. Porque, gente, a escatologia bíblica já se cumpriu. Se você prega que não, isso não é boa notícia. Isso nem é notícia. Seria, então, hoje, como o pessoal diz, uma fake news, né? Não é? Porque é fake, é falso. É notícia falsa. Jesus vai voltar, vamos aguardar o reino de Deus. A qualquer momento Jesus vai explodir nos céus. Não, não vai. Já se cumpriu. Vocês estão entendendo o ponto? Então eu não posso falar de um futuro. Vou profetizar sobre o futuro, Jesus vai vir, vai acontecer isso e aquilo, porque o anticristo, porque a besta, porque... Esqueçam isso, já se cumpriu. Então, o evangelho... Nesse tempo posterior ao ano 70, ele tem que falar do passado. E o Evangelho tem que ter esses dois selos. Falar da cruz, ressaltar os resultados da cruz e ressaltar que o reino já veio. Então, na igreja primitiva, o reino estava por vir. Então, a mensagem era o quê? Era a cruz e, olha, gente, o reino vai vir. O reino está próximo. Eles sabiam, né, que estava muito próximo do reino vir. Eles não sabiam exatamente quando seria, mas eles sabiam que seria ainda naquela geração, porque o próprio Jesus profetizou, né? Nós encontramos lá em Mateus 24, no versículo 34, Jesus profetizando, não passará esta geração, ou seja, aquela geração deles lá, sem que todas estas coisas aconteçam. Irmão Cristiano, o que são todas estas coisas? Tudo que Jesus profetizou sobre a sua segunda vinda. Em Mateus 24, Jesus vem falando desde o início da sua segunda vinda, e desde o início do capítulo você encontra ele falando, ele já fala logo da destruição do templo. Olha, quando vier o meu reino, esse templo vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. E aí ele fala, não passará aquela, né, geração. Vocês estão entendendo? Então eles sabiam que seria naquela geração. Então a profecia para a igreja naquela época era passado e futuro. Passado porque eles tinham que falar da cruz, dos resultados da cruz. E futuro porque eles ainda aguardavam o reino vir. Né? Só que nós não. Nós já nascemos numa era em que o reino já veio. E, obviamente, a cruz e a ressurreição já se cumpriram. Então, a nossa profecia é passado, é falar para trás. É falar o que já aconteceu. Vocês estão entendendo? Então, a nossa palavra aqui hoje, em graça, é a palavra da cruz.
e também, claro, é a palavra da escatologia consumada, obviamente, né? Como eu acabei de falar, esses são os dois selos de uma palavra. Uma doutrina só pode ser chamada de evangelho se ela tiver esses dois selos. Falar do passado, né? E quais são os dois selos? Falar da cruz e falar da escatologia consumada. Isto é evangelho, ou seja, esta é a boa notícia. Você não tem que esperar o reino vir. Ele já veio e você, eu, todos nós já nascemos nele. Olha que coisa maravilhosa, amado. Entende? Eu vou deixar na descrição do vídeo também um link da playlist Já Nascemos, tá? Dentro dessa playlist tem um link desse estudo, Já Nascemos no Reino de Deus. Se você quiser, eu recomendo que você assista a toda a playlist, tá? Não só de escatologia consumada, como a playlist Já Nascemos. Aliás, essas duas playlists, os estudos que estão nelas, eles fazem parte quase que do mesmo raciocínio da escatologia consumada, tá? Então assista as duas playlists, caso você não tenha assistido ainda. Então nós já nascemos no reino. Isso não é uma boa notícia. Gente, essa é a melhor notícia que você pode receber. Que Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte. Então nós já temos a vida eterna. Ele conquistou tudo, consumou todas as coisas e trouxe o seu reino. Já nascemos, portanto, em seu reino. Olha que notícia maravilhosa. Qualquer coisa fora disso não pode ser evangelho, porque não é boa notícia. Entende? Então, gente, nós temos que ressaltar a cruz. A palavra que pregamos é a palavra da cruz. Percebe a importância disso? Vou dizer mais uma vez, não é falar da cruz historicamente, é falar dos resultados da cruz. E a mensagem de Paulo tinha isso como fundamento. Vamos ler o contexto do primeiro versículo? Nós lemos 1 Coríntios 1,18, lá no início, né? Vamos ler agora do 19 ao 24. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Olha que coisa linda. Está escrito em Isaías, tá? O Paulo está citando aqui um texto de Isaías. Vamos lá. 20. Onde está o sábio? Paulo pergunta retoricamente, né? Onde está o erudito? O erudito aqui é uma menção de Paulo aos escribas. Os escribas eram os doutores da lei. Olha só que coisa tremenda, né? Os escribas eram responsáveis pela escrita, pela leitura, pela interpretação da lei. Eles eram, inclusive, tidos assim como muito destaque na sociedade, né? Porque pouquíssimas pessoas, gente, tinham essa habilidade de saber ler, de escrever. Então os escribas eram tidos, né, como os eruditos, os muito sábios. E Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde está o questionador desta era? O questionador aqui seria aquelas pessoas que gostam de debater, de questionar, né? Então Paulo pergunta: onde estão os debatedores aí, os questionadores? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E como tornou, hein? Gente, não tem gente acreditando que o homem e a vida veio da ameba? Não tem gente que ensina isso aí? Não, porque houve uma evolução, tinha ali uma ameba que evoluiu e não sei o quê, e hoje chegou no homem, né? E todos os animais que existem vieram dessa ameba. Não tem pessoas então aí que creem nisso? Eu te pergunto, isso é ou não é uma loucura? Você acreditar que a vida veio por acaso? É impossível a vida ter acontecido por acaso. Inclusive é matematicamente impossível até. Tá? E você acreditar que essa vida veio uma ameba, foi se multiplicando a milhões e milhões e milhões. Gente, esqueçam isso. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. O mundo acredita em loucuras aí. Percebe? 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Claro que não, amado. A sabedoria humana não tem capacidade para crer e entender Deus. Deus se revela aos seus filhos, aos seus pequeninos, pelo seu Espírito. Percebe? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Que coisa maravilhosa, né? Eu penso que Paulo está falando aqui até de maneira irônica, né? É a loucura da pregação, porque muitos achavam loucura, entende? Então eu entendo que Paulo está até sendo irônico aqui, né? Por meio da loucura da pregação, porque as pessoas achavam loucura. Principalmente os gregos, porque os gregos não acreditavam em ressurreição. E o evangelho basicamente é isso, né? Falar de um homem que morreu e ressuscitou.
Aí eles ouviam isso, isso é loucura. Como assim um homem morreu e ressuscitou? Isso não faz sentido, né? Então, para muitos era loucura. 22 e 23. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o quê? Observem, a Cristo crucificado. Gente, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A nossa pregação é o quê? É a cruz. Por isso que no contexto, no versículo 18 desse mesmo capítulo, que nós iniciamos o estudo, Paulo falou, a palavra da cruz é loucura para alguns. É loucura. Tá? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque nós pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os gentios, no caso os gregos, entendiam a cruz como loucura porque eles não acreditavam em ressurreição. E os judeus, para os judeus era um escândalo, porque eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias prometido. Ué, aquele Jesus que morreu na cruz, que foi humilhado, que o Império Romano o matou, foi cuspido, ensanguentado e tudo mais. Ele que era o Messias, isso é um escândalo. Vocês percebem? Pois é. Agora veja, qual é a base da mensagem de Paulo, a mensagem da graça, o Evangelho? Qual era a base? Cristo crucificado. Então a nossa mensagem tem que ser a cruz. O que Paulo está dizendo em outras palavras, ô Coríntios? Eu não vim trazer para vocês o entendimento sobre a vida de Jesus de Nazaré. Eu não vim falar de Jesus como judeu, Jesus do cumprimento da lei. Não. Eu vim falar para vocês de Jesus na cruz. Cristo crucificado e, consequentemente, Cristo ressuscitado, né? Porque a ressurreição foi uma consequência direta da sua morte. Então, falar de Cristo crucificado é falar da cruz e, claro, da ressurreição. 24. Mas, para os que foram chamados, e quem foi chamado? Ora, os filhos de Deus, os eleitos, tanto judeus como gregos, porque não importa, na verdade, isso para Deus, né? Isso é carne. Ser judeu, ser gentio, isso não importa para Deus. Cristo é o poder de Deus, ou seja, para os chamados, nós somos chamados de Deus. Nós, hoje em dia, temos o chamado de Deus, porque somos filhos dele. E para nós, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Que lindo, né? Que maravilha. Vocês percebem qual é a base do Evangelho? A base do Evangelho é a cruz. É a cruz. O Evangelho tem que falar da cruz. Mais uma vez, não é a cruz como um símbolo histórico, não é a cruz como um símbolo de religião, né? Porque, por exemplo, a religião católica utiliza a cruz com a figura de um homem pendurado, simbolizando Jesus morto. E muitos dos protestantes utilizam a cruz vazia. De todo modo, estão simbolizando a sua fé com um símbolo de maldição na minha visão, tá? Porque a cruz, o madeiro, isso está escrito, era um local de pessoas malditas. E Jesus foi feito maldito de Deus, como diz a palavra, né? Jesus foi amaldiçoado ali, gente. Então, na minha visão, a cruz é um símbolo de maldição. Agora, o que foi feito lá, a obra realizada, aí sim eu tenho que pregar sobre isso. Eu não tenho que ter a cruz como um símbolo, na minha visão, não tem que ter, né? Eu não tenho que ter a cruz como um símbolo, seja com a figura de um homem, seja a cruz vazia, não importa. Agora, o que de fato foi feito ali por Jesus, isso nós temos que ressaltar em nossa mensagem. Isto é Evangelho. E nos nossos tempos também nós unimos a visão da escatologia consumada. Esses dois selos é que são os selos do verdadeiro Evangelho. Nós temos que falar da cruz porque a cruz é a base. E nós temos que falar do reino de Deus que já veio. Já veio. Esses são os selos do verdadeiro Evangelho. Então veja, gente, a gente não pode ter os nossos olhos em Jesus de Nazaré. Nós já falamos muitas vezes isso aqui, né? E é bom sempre repetir, porque sempre tem pessoas novas se achegando, né? E veja, as pessoas às vezes pensam assim, poxa, eu não vejo esse pessoal falando de Jesus de Nazaré. Veja, não é que seja errado, amado, você pegar um texto bíblico e ler o que Jesus falou, ler sobre a história dele, e até estudar, até utilizar os textos que falam da vida de Jesus de Nazaré de maneira didática. Não é errado, nós já utilizamos muitas vezes aqui didaticamente. Agora, eu não posso entrar na vida de Jesus de Nazaré e ter a vida dele como um espelho religioso. Eu vou entrar na história de Jesus de Nazaré
Posso entrar, nós em graça podemos entrar para reter o que é bom. Porque muitas coisas que Jesus de Nazaré falou e que foram registradas, muitas coisas já apontavam para a graça que se manifestaria. Agora, muita coisa tem a ver só com a lei, porque Jesus estava debaixo da lei. Então a minha visão não tem que estar em Jesus de Nazaré. A maioria das igrejas tem essa visão ainda de Jesus de Nazaré. Eles só pregam Jesus, que Jesus jejuou no deserto, que Jesus ensinou a jejuar, né? Ensinou os judeus a jejuarem. Eles estavam antes da cruz, estavam no período que o jejum estava em vigor. Então Jesus de fato ensinou. Mas as pessoas pegam esses ensinamentos que eram só para os judeus, só para o antigo pacto, e trazem para o novo. Porque a visão das pessoas estão ainda em Jesus na carne. Só que vocês perceberam a base da doutrina do Evangelho? É Cristo crucificado. Paulo deixou claro, eu não vim falar de Jesus de Nazaré, eu não vim falar do antigo pacto, eu vim falar para vocês, coríntios, da cruz. Então eu prego Cristo crucificado e, consequentemente, Cristo ressuscitado. Porque observe uma coisa, abençoados. Jesus de Nazaré, a carne de Jesus era um véu, olha só. Esse véu, assim como toda essa figura de véu que há na Bíblia, tinha que ser ultrapassado. Percebe? Muitas pessoas estão figurativamente ainda antes do véu. Ou seja, não atravessaram o véu. Por quê? Porque ainda estão com a sua visão em Jesus de Nazaré. As pessoas não entram na história do Nazareno apenas para reter o que é bom, não. Elas entram para se espelharem religiosamente. Isso é um grande erro da fé cristã. Os que se dizem cristãos não têm que viver como Jesus de Nazaré viveu, cumprindo obras da lei, etc. A nossa visão tem que estar em Cristo na cruz e da cruz em diante. Porque Jesus, ainda em carne, era um véu. E esse véu se rasgou. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era dentro do Templo de Jerusalém, aquele espaço onde ninguém podia atravessar, a não ser o sumo sacerdote. E mesmo assim o sumo sacerdote, para adentrar o Santo dos Santos, ele tinha que apresentar um sacrifício pelos seus pecados. Era uma coisa muito séria adentrar o Santo dos Santos. Só que veja, o véu se rasgou. Inclusive ele se rasgou literalmente quando Jesus morreu, né? Jesus morreu e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, ou seja, simbolizando o caminho da graça aberto, simbolizando o acesso direto a Deus. Entende? Acessar o Santo dos Santos simbolizava acessar a Deus diretamente. Ou seja, nós não precisávamos mais da lei, no caso o povo naquela época, né? Não precisava mais da lei, não precisava do templo, o caminho para Deus estava aberto, porque o Santo dos Santos foi aberto. Por isso que o texto diz aqui, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu. O que é o véu, Cristiano França? Isto é, do seu corpo. Percebeu? Percebeu? O corpo de Jesus era o véu que tinha que ser ultrapassado. Vou repetir, muitos hoje estão antes desse véu, porque só enxergam Jesus ainda manifestado como judeu. Então seguem Jesus religiosamente. Perceberam? Ficam aplicando coisas que eram só específicas para aquela época para os judeus. As pessoas aplicam hoje em pleno tempo da graça. Isso é um erro doutrinal terrível. Nós temos que ter em mente a cruz. Nós respeitamos, obviamente, a história de Jesus de Nazaré. Era o próprio Deus manifestado em carne. Veio para cumprir a lei, ser o Cordeiro do Senhor. Amém. Só que a nossa visão tem que estar da cruz em diante. Porque senão eu vou estar antes do véu. Vocês viram? O corpo de Jesus era o véu. Gente, o véu se rasgou. Vamos atravessar esse véu. Um evangelho de verdade, o evangelho verdadeiro, tem que ter a cruz como fundamento. Não o judaísmo, não Jesus de Nazaré. Entende? E nós que vivemos não só depois da cruz, mas depois do ano 70, nós temos que ter a nossa visão totalmente para o passado. Falar da cruz e falar da vinda do reino de Deus já consumada. Perceberam? Observem só Paulo falando aqui, para você ver que eu não estou inventando. Porque muitos que estão novos na graça, né, estão chegando agora na graça, podem até se escandalizar. Esse cara está falando contra Jesus de Nazaré. Gente, não é questão de falar contra Jesus de Nazaré, não é isso.
É questão de colocar os nossos pensamentos, a nossa visão no caminho certo, o caminho da cruz. Porque evangelho é cruz. Perceberam? Se eu voltar, se eu ficar só lá em Jesus de Nazaré, falando que ele fez, que ele curou, que ele andou e fez, aconteceu, eu vou ficar só naquilo e não vou atravessar esse véu. Então, observe só para você ver, dentro do texto bíblico, o fundamento do que eu estou falando. 2 de Coríntios 5,16. É um clássico esse versículo, né? Assim daqui por diante, olha só, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, e eu lhe pergunto, quem foi Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, gente, mesmo que nós tenhamos conhecido Cristo como Nazareno, porque muitos ali naquela época conheceram Jesus pessoalmente, né? Muitos andaram com ele, inclusive, o viram atuar, conviveram, né? Foram contemporâneos de Jesus. Então Paulo fala, gente, mesmo que alguns de vocês tenham conhecido Jesus como judeu, segundo a carne, Paulo mesmo não havia andado com ele, não havia conhecido, né? Paulo não chegou a conhecer Jesus segundo a carne, mas ele fala, ainda que alguns de vocês tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, contudo agora já não, vou repetir, já não o conhecemos desse modo. Pegou? Vocês notaram então aqui? Então não sou eu que estou inventando doutrina. Está escrito. Nós não devemos conhecer mais a Cristo segundo a carne. Olha só. Mesmo que vocês o tenham conhecido, Coríntios, já não o conhecemos desse modo. Que modo? Segundo a carne. Perceberam o ponto? Meu irmão. Está escrito. 1 de Coríntios 2, versículos 1 e 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. E olha que Paulo era um homem muito sábio, tá? Paulo tinha muito conhecimento acadêmico. Paulo também era um erudito. Mas ele fala, olha, eu não vim com erudição aqui, com palavras de sabedoria humana. Eu vim falar do mistério de Deus sem essa sabedoria humana toda, sem eloquência humana. Observem o 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Perceberam? Eu não quis saber de nada junto com vocês. Eu não trouxe para vocês nenhuma erudição, nenhuma palavra de sabedoria humana. Eu falei entre vocês sobre Jesus Cristo. Agora veja como Paulo especifica. Eu não falei com vocês sobre Jesus de Nazaré. Eu falei sobre Jesus Cristo e este crucificado. Pegou? Especificou. Coríntios, eu não vim falar de Jesus debaixo da lei. A minha base é a cruz. A base do evangelho da graça é a cruz. Perceberam? Eu vim pregar Jesus e este crucificado. Pegou? Está escrito, gente. Vamos andar pelo que está escrito. Eu vou dizer mais uma vez, não há problema você entrar na história de Jesus de Nazaré, até de maneira didática, e reter o que é bom de tudo aquilo ali. Só que a base da sua fé é a cruz e, consequentemente, a ressurreição. Nós temos que olhar Jesus, amados, da cruz em diante. No período de transição, era Jesus ressuscitado ainda no ministério messiânico, porque o seu ministério como Messias se concluiu no ano 70. Do ano 70 em diante, é Jesus Cristo Deus sobre todos, porque ele assumiu definitivamente o seu trono de Deus. Entende? Então, a nossa visão é essa. Hoje, depois do ano 70, né, muitos séculos depois, é Jesus Cristo Deus sobre todos. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Perceberam? Então, Jesus agora é Deus sobre todos. É o mesmo Jesus. Só que vejam, uma outra manifestação. É isso que muitos não entendem, né? Ah, irmão Cristiano, você fala... Gente, tem que haver essa diferença de manifestações. Ele se manifestou como judeu? Ótimo, né?
Depois ele se manifestou como rei Messias no período de transição, né? Naquele milênio. Já estudamos isso, né? O milênio, onde ele reinou como Messias ali, onde eles aguardavam a vinda do reino para a destruição do templo, para o juízo. Esse era o papel do Messias, trazer o juízo sobre Israel. Percebe o ponto? Principalmente era isso. E depois do ano 70, no caso, Jesus passou a ser Deus sobre todos. Então hoje nós tratamos Jesus como Deus Criador, porque é o que ele é. Percebe? Então eu não tenho mais a minha visão de Jesus de Nazaré. A minha visão é a cruz. E como estamos depois do ano 70, a minha visão também é o reino de Deus já vindo. Escatologia já consumada. Esses são os dois selos do verdadeiro evangelho. Vocês querem mais sobre isso? Romanos 7, do 1 ao 4. Esse trecho também é outro clássico, né? Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Claro, ele estava falando ali com muitos judeus, né? Havia na igreja dos romanos uma mescla, né? Havia judeus e havia gentios, tá? Então Paulo fala aqui, ó, eu falo com vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Vai observando, versículo 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. 3. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Isso segundo a lei, tá, gente? Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Por quê? Cristo morreu. Ora, se Cristo morreu, todos os filhos de Deus morreram com ele lá na cruz, no que tange a carne. Esse é o ponto. Né? Então, se Jesus morreu e todos os filhos morreram lá com ele, né, em relação à carne, ou seja, a carne, o velho homem de todos os filhos de Deus, morreu ali para pertencerem a outro marido. Olha o conceito. Perceba que Paulo ali, ele não está falando de casamento propriamente. Ele está usando aquela visão do casamento na lei, para falar da relação da igreja com Jesus. Perceberam? Então, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Ora, se Cristo morreu, todos nós morremos com ele, então morremos para a lei. Para quê? Para pertencerem a outro. Ou seja, dentro dessa metáfora que Paulo está usando, é outro marido. Perceberam? Quem é o marido, então, da igreja? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Perceberam? Amados, nós pertencemos a outro marido. Entende? Nós não temos que estar com os nossos olhos em Jesus de Nazaré, na lei, antigo pacto. Esse marido morreu. Entende? Nós pertencemos ao marido que está vivo. Jesus Cristo ressuscitado. Mas Cristiano é o mesmo. Sim, é o mesmo, mas em outra manifestação. Se manifestou como homem, como judeu, depois Jesus Cristo ressuscitado, o Messias, e agora Jesus Cristo, Deus sobre todos. Perceberam um ponto aí? Entenderam a questão? Nós pertencemos a Jesus Cristo, da cruz em diante. Então, os selos do Evangelho é Jesus Cristo crucificado. É Cristo da cruz para frente. E no nosso caso, depois do ano 70, o segundo selo é falar do reino de Deus já vindo. Esses são os dois selos do verdadeiro Evangelho em nossos tempos. Atente-se para isso. Uma mensagem tem que falar da graça. E falar da graça é falar da cruz e falar da ressurreição de Jesus, ou seja, dos resultados dessa obra. E uma palavra hoje tem que falar do reino de Deus já manifesto. Caso contrário, uma palavra não pode ser chamada de evangelho. Perceberam quais são os selos do evangelho? A boa notícia em nossos tempos é essa. Jesus já voltou, o reino já veio, já nascemos nele. E tudo que nós temos nos foi dado pela graça. Ou seja, por aquilo que ele fez na cruz. Percebeu?
Este é o selo do verdadeiro evangelho. Por isso, nós temos que nos gloriar na cruz. Muitos hoje, no meio da religião, ainda se gloriam da sua religiosidade. Se gloriam dos jejuns que fazem, dos sacrifícios religiosos, se gloriam de frequentarem templos de pedra, se gloriam de subir um monte, de comer santa ceia, de sacrificar e etc. Isso é um orgulho religioso, carnal. Nós temos que nos gloriar é na cruz. Ou seja, não no objeto, obviamente, mas no que resultou da cruz. Ou seja, eu tenho que me gloriar na obra de Jesus Cristo. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Falar da cruz. Falar dos resultados da morte e da ressurreição de Jesus. E, claro, falar do reino de Deus que já veio, o qual nós já nascemos nele, para a honra e glória do Senhor. Eu encerro, então, com Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser onde? Na cruz. Pegou? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Recentemente nós estudamos sobre isso, né? Já nascemos mortos para o mundo. É um estudo recente nosso, é isso. Já nascemos mortos para essa realidade mundana. Nós somos celestiais e nós nos gloriamos na cruz. Nós nos gloriamos na cruz. Aqui em graça não há glória humana. Ninguém bate no peito e diz que eu faço, eu aconteço, eu sacrifico, eu participo, eu frequento, eu luto. Não. Aqui nos gloriamos na cruz. Nos gloriamos na obra eterna do nosso Senhor, que morreu para que os pecados fossem aniquilados, para que o povo de Deus fosse justificado e nos permitiu já nascermos justos, né? Porque já nascemos com toda a obra consumada. Louvado seja o Senhor por isso. Isto é evangelho. Atente-se para isso. Evangelho é cruz, evangelho é escatologia consumada. E graças a Deus, esses dois selos estão em nossa mensagem. Eu louvo a Deus por isso e louvaremos a Ele para todo sempre. Graças a Deus.